Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Então eu queria saber qual que é a sua primeira memória na vida. Quando você fecha os olhos, qual que é a primeira memória que vem à sua cabeça? A minha primeira memória que me vem sou eu aos pés da minha mãe, Giral. ela num giral, lavando roupa ou prato, e eu aos pés dela desenhando com um palito de fósforo no chão. Essa imagem é uma imagem que, assim, digamos, uma das primeiras imagens que minha memória reteve. Uma outra imagem interessante que eu tenho é eu pendurado num galho de um pé de laranja que tinha nesse quintal, nesse sítio onde minha avó morava. Quando também eu lembro, assim, quando minha memória começou a registrar e eu comecei a ter uma consciência de mim mesmo, né? Assim, quando a gente diz, tem um ditado na Bahia que é quando a gente começa a se entender como gente. Então, essas são as minhas primeiras memórias, assim. Você lembra quantos anos? Mais ou menos uns 3 anos, por aí. Eu vi uma entrevista sua pros meus amigos do Futeboteco, em que você falou que essa memória foi uma memória que você se autoexilou dentro de você, né? Você, depois que... você falou que foi um momento muito difícil, o seu exílio, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas que nesse momento que você esteve até com depressão, foi a essa memória que você recorreu, né? Exatamente. Você desenhando... É a sua memória favorita da sua infância? É a minha memória favorita na medida em que uma criança não sabe o que tem pela frente. Ela não tem consciência nem mesmo das condições em que ela vive, da classe social em que ela vive, né? Então, havia um esforço da minha mãe, sobretudo da minha mãe, de, claro, alimentar da maneira que ela podia os filhos dela. E eu tenho um irmão que é mais novo do que eu, 1 ano. Eu faço aniversário em março, ele faz em abril. Então, minha mãe engravidou muito cedo. Acho que com 2 meses de parida de mim, ela engravidou do meu outro irmão. Então, ela teve que amamentar e cuidar do meu irmão e me deixar de lado, porque é assim que funciona nas grandes famílias, nas famílias grandes do Nordeste, e até como uma espécie de lei da natureza, digamos assim. O mais frágil tem que ser mais cuidado. Então, esse apartamento da minha mãe, muito cedo, ele foi estruturando profundamente minha personalidade. Então, eu gostava de estar junto dela. Essa imagem de eu aos pés dela, eu gostava de desenhar sempre aos pés dela quando ela estava no giral lavando roupa. Um dos trabalhos que eu fiz da minha exposição, uma exposição que eu fiz individual em Barcelona e que já no Brasil aqui aconteceu no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, chamada Desexílios. Em Barcelona era só Desexílio. Aqui ela ganhou um S a mais, Desexílios, os curadores optaram por isso. Uma das imagens que eu fiz é essa, porque foi para esse lugar que, digamos assim, meu inconsciente me levou como forma de proteger o meu ego nesse momento da depressão ansiosa que eu estava vivendo na pandemia. Eu estava no exílio, eu estava na pandemia, sob a pandemia, porque na verdade a gota d'água foi a pandemia. Até então eu estava suportando, digamos, minha subjetividade, meu aparelho psíquico estava suportando toda a ansiedade que eu estava vivendo sem precisar de nenhum tipo de ajuda, né? Eu estava sustentando ali. Quando veio a pandemia, eu tive terrores, digamos assim, inconscientes de aniquilação, que conectaram esses terrores, se conectaram entre si, conectaram traumas que estavam inconscientes em mim e que vieram com toda a força e me derrubaram naquele momento. Então, essa imagem, voltar para esse lugar, para o desenho, com palito de fósforo no chão, com essa idade, era retornar para o lugar mais confortável, para o útero, digamos, quase o útero da minha mãe, para o quintal da minha casa e para o lugar onde eu sabia que ela ia estar viva, porque quando anunciou a pandemia, nós não tínhamos, ninguém tinha muita informação sobre o que estava acontecendo, né? Se aquela epidemia ia matar metade da população do planeta, como a peste negra matou 1/3 da Europa, ou a gripe espanhola. A gente não sabia se esse vírus ia ser curado em pouco tempo, nós não conhecíamos as vias de transmissão de maneira muito claras. Uhum. Todos enlouquecemos naquele momento, né? Quando eu me vi dando um banho num saco de batata palha, né? Eu vi que eu estava ficando louco junto com todo mundo. A gente começou a se apartar das pessoas e isso foi provocando, de fato, um terror em mim. A ideia de que o mundo ganharia para sempre essa forma me aterrorizou de verdade, né? De que a gente ia viver para sempre no mundo sem contato. Então, imagine para um cara que é baiano, que com todas essas relações nordestinas, que o Nordeste tem esse calor humano, essa coisa da praia, dos espaços públicos, do Carnaval de Salvador, que é um carnaval de multidão.
dos bares cheios. Eu sou um homem gay e, portanto, um homem dos guetos, dos chamados guetos gays. Eu tenho um amigo hoje que tenta substituir a palavra gueto por fervo, dos fervos. Então, essa ideia de que eu ia viver no mundo mediado por tela, de que eu nunca mais ia beijar muitas bocas no carnaval, nem me esfregar em corpos suaves, nem abraçar meus amigos, era apavorante, né? Era melhor morrer abraçado do que ter essa vida, né? Eu até disse isso para Sidney Chalhoub, um professor da Universidade de Harvard, que me convidou para o programa de professor convidado da universidade. Ele estava lá em Harvard comigo, em Cambridge, porque foi esse período da pandemia. O primeiro ano eu estava em Cambridge, né, na Universidade de Harvard. Dei o primeiro semestre, o outono todo presencial, e depois a gente começou a trabalhar online. E eu disse para ele, olha, Sidney, se não houver cura para essa doença, em um ano eu vou pegar uma placa, eu vou para a rua e vou dizer, quem quiser me abrace de graça. Vamos morrer abraçados. Vamos morrer abraçados, porque a vida não faria sentido A vida, aliás, isso afetou muito, nos afetou bastante, nossa subjetividade, e a gente ainda não mediu a extensão desse dano. Sem dúvida. Né? Dos danos mesmo, da reprogramação que esse vírus fez em nosso DNA, código genético, em nosso DNA, né? E dos danos mentais, digamos assim, de saúde mental que ele provocou e de mudanças comportamentais. E aqui eu não estou caindo em nenhuma teoria conspiratória desses caras de extrema-direita que acham que, por exemplo, a vacina contém algo nesse sentido. Não. Sim. É que os vírus podem produzir isso mesmo, os vírus reprogramam nosso DNA, nosso código genético. O nosso código genético é herdeiro de muitos traços de outros vírus que a espécie humana já foi infectada, e a gente não sabe e não mediu ainda a extensão desses danos nas nossas vidas. Nós que sobrevivemos, né? Porque houve aí o contingente de pessoas que não sobreviveram a essa pandemia, que morreram, pessoas jovens, pessoas mais velhas, e sabemos o quanto, naquele momento, cada governo usou a pandemia a seu bel prazer. Sim, né? sim, sim.